O milagre de Maria, a fé que venceu a neurofibromatose. Maria Oliveira tinha 32 anos quando os médicos lhe deram a sentença: neurofibromatose tipo I, uma doença genética rara que causava tumores benignos por todo o seu corpo. Os nódulos doloridos cresciam sob a pele, pressionavam nervos e deixavam marcas visíveis em seu rosto, braços e costas. Além da dor física, havia o peso do preconceito. As pessoas olhavam com pena ou curiosidade mórbida, e até na família alguns evitavam tocar nela, como se a doença fosse contagiosa. O pior não eram as cirurgias, já havia feito 3 para remover os tumores maiores, mas a certeza de que novos sempre apareciam. Não há cura, Maria, disseram os médicos. Podemos apenas controlar os sintomas. Ela se sentia prisioneira do próprio corpo, e a depressão começou a roubar sua esperança. Até que numa tarde de domingo sua vizinha Dona Jandira, uma irmã da congregação cristã no Brasil, bateu à sua porta com um prato de comida e uma pergunta simples. Minha filha, você já tentou buscar a Deus? Maria quase riu. Havia rezado sim, mas eram palavras vazias, ditas no desespero. Nunca tinha pisado numa igreja. Dona Jandira, porém, não desistiu. Com sua voz calma e as mãos calejadas pelo trabalho, contou como o Senhor havia curado seu marido de um problema no coração após muitas orações na CCB. Lá não tem show, não tem fama, não tem nada além do evangelho puro e da fé dos irmãos, disse. Mas Deus ouve Maria. Ele ouve. No domingo seguinte, Maria entrou pela primeira vez na pequena sala de cultos da congregação cristã no Brasil. O prédio era simples, sem luxo, paredes brancas, bancos de madeira enfileirados, um púlpito sem adornos. Os irmãos e irmãs vestiam-se com modéstia, as mulheres com saias abaixo dos joelhos, os homens de camisa abotoada. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes unidas cantando hinos como Jesus, amigo fiel, e Deus é amor. O som era puro, quase como uma prece. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e postura serena, dirigia a reunião com uma Bíblia nas mãos. Maria sentou-se no fundo, envergonhada das marcas no rosto, mas ninguém a encarou com estranhamento. Pelo contrário, uma irmã ao seu lado, chamada Clara, lhe estendeu a mão e sorriu. Seja bem-vinda, irmã. Deus te abençoe. Quando chegou a hora dos testemunhos, vários irmãos se levantaram para contar como o Senhor os havia livrado de enfermidades, dívidas ou aflições. Um homem falou sobre a cura de uma úlcera que os médicos não conseguiram tratar. Uma jovem contou como encontrou forças para perdoar quem lhe havia feito mal. Maria sentiu algo estranho no peito, uma mistura de esperança e medo. Será que Deus poderia mesmo ajudá-la? Na oração final, o ancião pediu que quem tivesse um pedido especial se ajoelhasse. Maria hesitou, mas Clara tocou seu braço gentilmente. Vem, irmã, Deus está aqui. Ela ajoelhou-se, e as lágrimas caíram sem controle. Não sabia nem o que pedir, apenas balbuciou: Senhor, se existes, me ajuda. Os irmãos oraram por ela em coro, com voz firme e cheia de fé. Pai Celestial, tocai nossa irmã Maria. Dai-lhe saúde, dai-lhe paz. Em nome de Jesus, amém. Quando Maria levantou, sentiu algo diferente, não uma cura instantânea, mas uma certeza profunda de que não estava sozinha. Nos dias seguintes começou a frequentar os cultos regularmente. Aprendeu os hinos, participou das reuniões de oração e ouviu as pregações sobre a fé que move montanhas. O ancião sempre repetia: Deus não muda. Se ele curou ontem, cura hoje. Basta crer. Um mês depois, durante um culto de domingo, Maria sentiu uma dor aguda nas costas, onde um dos tumores havia crescido. Assustada, ela se encostou na cadeira, mas em vez de piorar, a dor foi diminuindo, como se algo dentro dela estivesse se dissolvendo. Levou a mão ao local e não sentiu o nódulo duro de antes. O coração disparou. Não pode ser, pensou. No intervalo, correu até o banheiro e examinou-se no espelho. Os tumores menores no rosto pareciam menores, menos avermelhados. Tremendo, chamou Clara e mostrou. A irmã abraçou-a e disse: É Deus, Maria. É um milagre. Na semana seguinte, Maria voltou ao médico. O doutor, cético, fez novos exames. Os resultados deixaram até ele sem palavras. Vários tumores haviam regressado, outros desapareceram completamente. Isso não tem explicação médica, admitiu. Maria sorriu. Eu sei quem fez. No culto seguinte, Maria deu seu testemunho de pé, como era o costume na CCB. Com voz firme, contou como Deus a havia curado. Os irmãos choraram e glorificaram ao Senhor. Pouco tempo depois, ela foi batizada nas águas, mergulhando na pia batismal como símbolo de sua nova vida. Na Santa Ceia, partilhou o pão e o vinho com lágrimas de gratidão, lembrando do corpo e do sangue de Cristo que a havia redimido, não só da doença, mas do desespero.
Hoje Maria serve na igreja. Ajuda a limpar a sala de cultos, visita os enfermos e canta com os irmãos os hinos que aprendeu de cor. Sempre que alguém pergunta como foi curada, ela responde: não foi por mim. Foi pela fé, pela oração dos irmãos e pela misericórdia de Deus. A CCB não tem segredos, não tem fórmulas. Tem apenas um Deus que ouve e age. E então, com os olhos brilhando, ela acrescenta: se ele fez por mim, pode fazer por você também. Basta crer. Lição de vida. A história de Maria nos ensina que nas maiores aflições, Deus não nos abandona. Às vezes, a cura não vem como esperamos, mas Ele conhece nosso coração. Na congregação cristã no Brasil não há espaço para espetáculos, apenas para a fé sincera e a confiança em que Deus é poderoso. Maria encontrou ali não só a cura física, mas uma família espiritual que a amparou. Seu milagre não foi apenas o desaparecimento dos tumores, mas a transformação de uma vida marcada pela dor em um testemunho de esperança. Que possamos, como ela, aprender que a verdadeira força não está em nós, mas naquele que tudo pode. No domingo seguinte, Maria voltou à igreja com um brilho diferente. Não era só a alegria de quem havia sido curada, mas a gratidão de quem tinha encontrado um propósito. Enquanto caminhava pelo corredor central, muitos irmãos se aproximavam para abraçá-la, alguns com lágrimas nos olhos. Glória a Deus, ouvia-se de todos os lados. Um senhor de cabelos brancos que sempre sentava nas últimas fileiras, segurou suas mãos com força e disse: filha, sua fé nos fortaleceu a todos. Muitos aqui estavam orando por você em silêncio, mesmo sem você saber. Ela não sabia, mas enquanto lutava contra a doença, sua história já corria entre os irmãos como um sinal de que Deus ainda opera milagres nos dias de hoje. O pastor, ao vê-la, sorriu e convidou: Maria, hoje você não vai sentar nos bancos. Hoje você vai subir aqui para contar o que o Senhor fez. Seu coração acelerou, mas uma paz estranha a invadiu. Não era medo, era a certeza de que aquelas palavras não eram dela, mas de Deus. Subiu ao púlpito com as pernas trêmulas, mas a voz firme. Começou a falar não como quem dá um testemunho, mas como quem compartilha um segredo íntimo com amigos. Eu pensei que minha vida tinha acabado quando ouvi a palavra câncer. Chorei, me revoltei, questionei. Mas foi aqui, neste mesmo lugar, que aprendi que Deus não nos dá só o que pedimos, Ele nos dá o que precisamos. Uma mulher na plateia enxugou as lágrimas com um lenço. Os médicos disseram que era impossível. Os exames mostravam o pior. Mas Deus disse: basta. E foi assim, no meio da minha fraqueza, Ele se mostrou forte. Quando terminou, o silêncio foi quebrado por um coro de aleluia e amém. Muitas mãos se levantaram em adoração. Uma jovem mãe que há meses orava por seu filho autista sentiu algo se mexer dentro dela. Se Deus curou Maria, por que não pode tocar meu menino? Outro irmão que há anos lutava contra o vício, sentiu as correntes se partirem enquanto ouvia aquelas palavras. O milagre de Maria não era só dela. Era uma semente plantada que começava a brotar em outros corações. Nos dias que seguiram, sua casa virou um ponto de encontro. Pessoas que ela nem conhecia batiam à sua porta pedindo oração. Um dia chegou um casal com uma criança nos braços, pálida e fraca. Doutores disseram que não tem jeito, o pai sussurrou, com os olhos vermelhos. Maria os recebeu, colocou a mão na cabeça da menina e orou com a mesma fé que havia aprendido, sem gritos, sem teatro, apenas com a certeza de que Deus ouve. Uma semana depois, aquele mesmo casal voltou desta vez, com a criança correndo à frente e rindo. Os exames tinham mostrado uma melhora inexplicável. Mas Maria sabia que o maior milagre não eram as curas, e sim as vidas transformadas. Ela que antes se escondia do mundo, agora falava de Deus com uma naturalidade que surpreendia até a ela mesma. Seu marido, que sempre foi cético, começou a acompanhá-la aos cultos. Não entendo tudo, mas não posso negar o que vi, ele admitia, segurando sua mão com mais força do que antes. Um ano depois daquela noite em que ela se ajoelhou chorando no altar, Maria estava de volta ao hospital, mas desta vez, não como paciente. Uma enfermeira que a havia atendido no passado a reconheceu e incrédula chamou os colegas. Esta é a mulher dos tumores inoperáveis. Vejam só, os médicos que antes lhe davam olhares de pena, agora a observavam com respeito. Um deles, o mesmo que lhe dera o diagnóstico, aproximou-se e perguntou baixo: o que aconteceu com você? Maria sorriu e respondeu: Deus aconteceu. Hoje, quando perguntam como ela conseguiu, Maria sempre diz a mesma coisa: não fui eu. Foi a fé. Foi a igreja. Foi Deus que não desiste de ninguém. E então conta como, naqueles bancos simples, entre irmãos que oravam sem parar, ela aprendeu que milagres não são coisas do passado, são promessas para quem acredita.
Porque na congregação cristã no Brasil não há fórmulas mágicas, nem palavras bonitas que não levam a lugar algum. Há apenas um Deus que ainda fala, ainda cura, ainda transforma. E Maria é a prova viva de que, quando tudo parece perdido, Ele está apenas começando. Maria nunca esqueceu o dia em que entrou pela primeira vez na Universal. Era uma tarde chuvosa, e ela arrastava os pés como se cada passo pesasse uma tonelada. A dor nas costas era tão forte que parecia que alguém enfiava facas em sua coluna a cada movimento. Os médicos tinham dito que era só uma questão de tempo até ela ficar paralisada. Prepare-se para o pior, foi a frase que ecoava em sua mente como uma sentença. Mas dentro daquele templo, algo mudou. Não foi o prédio, não foram as paredes, foi o ar. Era como se ali respirasse esperança pura. Uma irmã de fé, uma mulher simples com um sorriso que parecia sair da alma, se aproximou e segurou sua mão. Deus vai te curar, minha filha. Hoje mesmo. Maria queria acreditar, mas o medo era maior. E se não der certo? A irmã olhou nos seus olhos e disse algo que nunca saiu da sua memória. Se Deus disse que é dele, ninguém tira da mão dele. E você é dele. Naquele culto, quando o pastor impôs as mãos sobre ela e começou a orar com autoridade, Maria sentiu algo estranho. Não era alívio ainda. Era como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo, como se algo dentro dela estivesse sendo mexido. De repente, uma dor aguda a fez gritar. Não era a dor da doença. Era como se algo estivesse saindo. Ela caiu de joelhos e as lágrimas vieram sem controle. Quando se levantou tremendo, percebeu. A dor tinha ido embora. Não era um alívio passageiro, não era efeito de remédio. Era como se nunca tivesse existido. Os dias seguintes foram de prova. Maria acordava com medo de sentir a dor voltar, mas ela não voltava. Foi ao médico, o mesmo que lhe dera o diagnóstico terrível. Ele a examinou, refez os exames, e o rosto foi se transformando em espanto. Isso não é possível, murmurou. Os discos estavam destruídos. Não há explicação médica para isso. Maria sorriu. Não precisa de explicação médica. Precisa de fé. Hoje Maria não só caminha, como corre. Não só vive sem dor, como ajuda outros a encontrarem a mesma fé que a salvou. Toda semana, ela está na Universal, não mais como uma mulher quebrada, mas como uma testemunha. Eu já fui a pessoa que entrou aqui sem esperança, ela diz aos que chegam com o olhar perdido. Mas Deus não olha para o que nós somos. Ele olha para o que nós podemos nos tornar. E assim, entre os bancos que já viram tantas lágrimas e tantos milagres, Maria se tornou mais uma prova de que onde a medicina diz não tem jeito, Deus diz, eu tenho o caminho. Porque na Universal não se aprende só a orar, aprende-se a confiar. E quando a fé encontra a vontade de Deus, não há doença que resista, não há situação que não mude. Maria sabe disso. Ela vive isso. E todos os dias, ao ver o sol nascer sem dor, ela repete baixinho, como uma oração. Obrigado, Senhor, por não desistir de mim. E foi numa dessas manhãs, enquanto Maria agradecia em voz baixa, que uma mulher entrou na igreja com os olhos inchados de tanto chorar. Chamava-se Ana, e trazia no rosto a marca de quem já havia ouvido muitos nãos. Os médicos tinham dito que seu filho, Lucas, de apenas 7 anos, não iria sobreviver. Uma doença rara atacava seu pequeno corpo, e os tratamentos só pioravam seu sofrimento. Já não sei mais para onde correr, ela confessou a Maria, segurando um exame amassado na mão. Maria reconheceu aquele desespero. Lembrou-se do dia em que entrou ali pela primeira vez, arrastando seus próprios medos. Então pegou as mãos de Ana e olhou nos seus olhos. Você está no lugar certo. Deus não trouxe você até aqui para dizer não. Ele trouxe você para mostrar que ele é maior. E sem hesitar, levou Ana até o altar. Naquele mesmo culto, o pastor fez uma oração poderosa. Não foi uma oração qualquer, foi uma daquelas que parece romper os céus. As pessoas ao redor começavam a chorar, a clamar, e Maria, de mãos dadas com Ana, sentia algo diferente no ar. Era como se o próprio Espírito Santo estivesse ali, tocando cada coração. Quando o pastor impôs as mãos sobre Ana e declarou, em nome de Jesus, esta criança está curada. Algo dentro de Maria saltou de alegria. Ela sabia, pelo que havia vivido, que Deus estava agindo. No dia seguinte, Ana levou Lucas ao hospital para mais um exame. Os médicos, desacreditados, refizeram os testes 2, 3 vezes. Os resultados eram claros. Os níveis que antes estavam nas alturas agora estavam normais. A doença, que parecia invencível, tinha recuado. Isso não faz sentido, disse um dos médicos, coçando a cabeça. Mas Ana sorriu, porque ela sabia muito bem o que tinha acontecido. Faz sim, doutor. Faz todo sentido. Deus fez. Quando Ana voltou à Universal com Lucas saudável e cheio de energia, a igreja inteira explodiu em glórias. Maria abraçou os dois, e as lágrimas que caíram foram de gratidão.
Você viu? Ela sussurrou para Ana. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O que ele fez por mim, fez por você. E vai fazer por quem mais precisar. Agora, toda vez que Maria olha para Lucas correndo pelos corredores da igreja, ela se lembra de como a fé pode mover montanhas. E quando alguém novo chega com o coração partido, ela aponta para aquelas crianças brincando, para aqueles rostos sorridentes, e diz: olha ao seu redor. Cada um aqui tem uma história de milagre. A sua pode ser a próxima. Porque na Universal não se conta só histórias de cura, se vive. E Maria, que já foi uma sombra de si mesma, hoje é luz. Não por causa dela, mas por causa daquele que nunca a abandonou. E assim, a cada testemunho, a cada vida transformada, a igreja continua sendo o que sempre foi, um lugar onde o impossível encontra a fé, e onde Deus, mais uma vez, prova que ele é fiel. E foi assim que numa tarde de sábado, uma jovem chamada Ana entrou pela primeira vez na Universal. Ela vinha arrastando uma dor que parecia não ter fim, o diagnóstico de uma doença rara que os médicos disseram não ter cura. As palavras deles ainda ecoavam em sua mente: prepare-se para o pior. Mas algo dentro dela, uma pequena centelha, a levou até ali. Maria estava perto da entrada quando viu Ana parar hesitante, como se o peso do mundo estivesse em seus ombros. Sem dizer nada, Maria se aproximou e, com um sorriso que só quem já foi resgatado do abismo conhece, estendeu a mão. Você não está sozinha aqui, disse, com uma voz firme, mas cheia de ternura. Eu também já ouvi que não tinha jeito. Mas Deus tem outro plano. Ana olhou ao redor e viu o que Maria já conhecia tão bem, pessoas orando com lágrimas nos olhos, outras levantando as mãos em gratidão, crianças correndo felizes. E então, como se fosse um sinal, uma mulher se levantou no púlpito e começou a dar um testemunho. Há 6 meses eu não conseguia nem andar. Os médicos falavam em cadeira de rodas para o resto da vida. Mas hoje, olhem, ela deu alguns passos firmes, e a igreja explodiu em aplausos e glórias a Deus. Ana sentiu algo estremecer dentro dela. Não era esperança ainda, era algo mais profundo, como se uma porta que ela achava trancada para sempre estivesse começando a se abrir. Venha, Maria sussurrou, guiando-a até um lugar na frente. Hoje é o seu dia. O pastor começou a pregar sobre a fé que vence o mundo, sobre o Deus que faz o impossível. E quando ele fez o chamado para a oração, Ana, sem entender muito bem como, se viu de joelhos, com as mãos estendidas e o coração clamando como nunca havia clamado antes. Senhor, se o Senhor existe, me mostra que o Senhor está aqui. Ela chorou baixinho. E então, algo aconteceu. Não foi um raio, não foi um trovão. Foi uma paz tão grande que encheu seu peito, como se mãos invisíveis estivessem tirando de cima dela tudo aquilo que a oprimia. Ela sentiu o corpo leve, a mente clara. E quando se levantou sabia, algo havia mudado. Nos dias que seguiram, Ana voltou. E voltou de novo. Cada vez que entrava na igreja, sentia aquela mesma paz crescer. Até que, numa consulta de rotina, o médico a olhou espantado. Não entendo. Os exames estão normais. Não há mais nenhum sinal da doença. Ana não precisou explicar. Ela já sabia. Assim como Maria sabia quando viu Lucas correr pela primeira vez. Assim como tantos outros naquela igreja sabiam. Quando Deus age, não há explicação humana que dê conta. Hoje Ana está ali toda semana, não mais como uma visitante perdida, mas como uma guerreira. Às vezes ela é quem estende a mão para quem chega com o coração partido. E quando contam sua história, ela sorri e diz: eu só fiz uma coisa, crer, o resto, Deus fez. Porque na Universal, milagres não são apenas lembranças, são realidades que se repetem. E cada vida transformada é uma prova de que, quando a fé encontra a vontade de Deus, não há doença que resista, não há tristeza que permaneça, não há cadeia que não se quebre. E assim a igreja continua de portas abertas, não como um prédio, mas como um refúgio. Não como uma religião, mas como um abraço de Deus para quem precisa sentir que não importa o quão escuro esteja o caminho, a luz sempre chega. E ela chega através da fé, da oração, e da certeza de que quando Deus promete, Ele cumpre. Porque aqui, o impossível não é uma palavra, é um desafio. E Deus, mais uma vez, está pronto para provar que Ele é maior, o milagre completo. A mulher que sorria enquanto contava sua história era Maria, uma mãe que meses antes, receberá um diagnóstico devastador. Seu filho, Lucas, de apenas 7 anos, tinha uma doença rara que os médicos davam como irreversível. Ele não vai andar, não vai falar, não vai viver além dos 10 anos, disseram. Mas Maria não aceitou aquela sentença. Em meio às lágrimas, ela se ajoelhou na Universal e fez um pacto com Deus. Senhor, eu não tenho mais nada, só minha fé. Se o Senhor quiser, vai curar meu filho. E eu vou crer mesmo que não veja. Os dias se passaram. Lucas piorou. Os exames confirmavam o pior.
Mas Maria não desistiu. Todas as noites ela orava sobre o filho, declarando: em nome de Jesus, esta criança vai correr, vai pular, vai viver. Até que, numa manhã, algo mudou. Lucas abriu os olhos e, pela primeira vez em meses, moveu os dedos. Uma semana depois, balbuciou: mãe. E então, no dia que completava um ano de oração, ele se levantou. Primeiro apoiado, depois sozinho. Os médicos não tinham explicação. Os laudos, antes cheios de impossíveis, agora diziam: remissão inexplicável. Naquele domingo, Lucas entrou correndo na igreja, pulando nos braços da mãe, enquanto o povo chorava e louvava. Não era um sonho. Era Deus escrevendo uma nova história. Reflexão final. A vida nos ensina que às vezes, o que chamamos de fim, é apenas Deus preparando um recomeço. Maria poderia ter desistido quando a medicina disse não, quando as circunstâncias gritaram impossível. Mas ela escolheu crer no Deus que faz o impossível virar testemunho. E hoje, Lucas não é só um menino curado. É uma prova de que a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar em quem as tem. Lição de vida. Deus não muda as coisas porque nós cremos. Ele nos convida a crer para que possamos ver sua glória. O milagre não começou quando Lucas andou. Começou quando Maria decidiu que mesmo no escuro, ela confiaria na luz. E você? O que Deus está esperando que você creia para transformar sua história? Porque aqui entre estas paredes não há casos perdidos, só corações que ainda não descobriram que com Deus, o fim é só o começo de algo maior. E Ele está pronto para escrever o seu milagre.